Olá, que bom você veio, né? Então, essa aula é uma aula simples, expressiva e de um objetivo bem direto. Você deve ter clicado no link porque ouviu o nosso Café com Terapia, é isso? Então, vamos lá. Você foi programado para ser o que é hoje. Mas a pergunta que está lá é a seguinte: os seus resultados até hoje são satisfatórios? Não? Pois é, que a sua programação mental foi feita de fato para ter e obter os resultados que você tem. Não estou falando que é a questão de ter dinheiro, ganhar dinheiro, ter bens, estou falando de satisfação plena. Viver bem. Viver bem com você, viver bem com as pessoas à sua volta, ter uma vibração e um sentimento de vida extraordinário. E é o assunto que nós vamos falar agora nessa aula, nessa programação, de que você precisa ter os resultados satisfatórios que você quer. Concorda comigo? Então, a primeira coisa é descobrir o que de fato paralisa você. A primeira vez que eu ouvi sobre a programação mental que temos e que é o resultado daquilo que fazemos, das ações que temos, quando a nossa mente lá na infância, na gestação, foi programada, foi estabelecida aquilo que de fato eu sou hoje ou eu vivo hoje, me fez pensar muito, me fez meditar bastante nos meus resultados. E aí começa um desafio muito longo, muito grande, longo, distante, é bem grande demais. E comecei a pesquisar, a buscar resultados que viessem trazer para a minha vida satisfação, realização, e começar a fazer aquilo que de fato faz sentido para mim. E aí, uma das coisas que eu aprendi foi que quando eu ensino, eu aprendo mais. E quando eu estou aqui ensinando, falando com você, eu estou aprendendo mais ainda. E ensinar a ensinar é um nível muito acima, muito além. Quando você tem resultados e esses resultados falam por você e ensinam por você. E aí começa uma satisfação muito grande, porque você não precisa nem falar muito. A própria vida, a sua própria vida, gera satisfação plena em outras pessoas. Mas, Levi, como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para viver isso? Porque as pessoas não me entendem, não me compreendem, e eu faço toda a programação de fim de ano para o ano seguinte, eu ter uma vida legal, um relacionamento bom, resultados financeiros excepcional. Bom, primeira coisa é você precisa reconhecer as suas limitações, aquilo que a sua mente foi programada para você ter. Qual é a grande diferença de ter uma vida transformada? É se preparar. Toda pessoa que quer conquistar alguma coisa precisa passar pelo processo da preparação. E o processo da preparação começa com a busca de conhecimentos. Não estou falando aqui ler centenas de livros, não estou aqui falando ver vídeos de alta motivação, eu estou falando de uma procura satisfatória daquilo que de fato vai fazer diferença na sua vida, certo? Então, se você continua aqui vendo esse livro, é porque você quer fazer alguma coisa diferente na sua vida, certo? Concorda comigo? Se você continua vendo esta aula, é porque você quer fazer algo diferente na sua vida, concorda comigo? Então, primeira coisa, dentro do processo da preparação existe um R, um método que eu criei no processo terapêutico, chamado 3R, onde o primeiro R é reconhecer, reconhecimento, para saber que a sua programação mental, sua programação emocional, os resultados que você tem, seja esses resultados no relacionamento, seja esses resultados na vida financeira, seja esses resultados no trabalho, seja esses resultados em qualquer área da sua vida. Por exemplo, eu atendi uma pessoa no consultório com um terapeuta e ela tinha dificuldade para dirigir, ela tinha pavor, ela não tinha carteira já há anos e tinha alguma coisa que impedia essa pessoa de ter uma direção, pegar no volante, fazer aquilo que precisava fazer, que aprendeu inclusive para fazer. Tirou até a habilitação para isso, mas não dirigia. Porque ela tinha pavor, ela tinha medo, ela achava que alguém ia bater nela ou que ela ia bater em alguém, alguma coisa ia acontecer.
mas começamos a tratar, começamos a ver e preparar a sua mente para sair daquela programação de impacto desastroso, que era: aprendi a dirigir, mas não dirijo. Aprendi a ter uma habilitação, mas não dirijo. E aí começamos a conversar sobre a sua história, o que foi programado na sua mente. Estou falando de uma coisa simples, parece simples para nós aqui falando, mas para aquela pessoa era o horror, era o desespero, ter que depender dos outros, mesmo tendo carro e tendo habilitação. Então, começamos a ver como foi a sua programação mental, desde a infância, adolescência, a juventude. E aí descobrimos que na infância dela, ela via o pai ensinando a mãe a dirigir: cuidado, você vai bater, olha ali, você não está vendo isso, e você não sabe dirigir, e não sei o quê. E começou, a mente dela absorveu isso, e na programação, no mindset dela, no mind dela, estava ali registrado que ela não sabia, que ela tinha dificuldade, porque via o seu pai falando para sua mãe. O instrutor nunca fez isso com ela. Pelo contrário, tirou todo aquele pavor e ela foi habilitada. Mas o que eu quero falar para você é que os resultados que você tem está, de fato, dentro da programação mental. Seja ele qual for, seja na área emocional, seja na área econômica, seja na área familiar. Se você tem resultados que não é satisfatório, vamos analisar dentro de uma preparação, dentro de um processo preparatório para saber o que realmente está gravado, está programado na sua mentalidade. E o segundo passo, depois de descobrir tudo isso, é começar um processo de postura diferente. Um processo de postura, de um posicionamento diferente. E aí começa toda uma história, toda uma jornada. Essa jornada começa de maneira levando você a um entendimento. Preste bem atenção. Nós primeiro precisamos identificar, que é a preparação, onde nós trabalhamos, descobrimos e sabemos aquilo que te paralisa, que te faz ter resultado que você não quer. Segundo passo, nós vamos para o processo de postura, o processo de posicionamento, onde você vai passar por um processo de mudar aquela programação, de eliminar aqueles vestígios, aquelas questões que estão lá inseridas. E como eu faço isso, Levi? Como eu vou fazer isso para mudar essa história? Primeiro você começa fazendo uma coisa muito importante: sentimento. Quando você pensa naquela situação de pavor e desespero que não consegue pilotar, dirigir o carro, o que você vai pensar? Ou o resultado que você tem está desastroso, o que você vai pensar? Qual é o sentimento seu? Qual é o seu pensamento? De que aquilo não vai dar certo, não é isso? Assim, começa a sentir o quê? Um calafrio, uma dificuldade, começa a se apavorar, começa... Calma, calma, calma. Primeira coisa que você precisa é vibrar no que você quer. O que você quer? Dirigir satisfatoriamente. Conduzir o seu veículo de forma alegre, satisfatória. Comece a vibrar nisso. Comece a vibrar nesse sentimento. Comece a se conectar, comece a sintonizar as suas emoções, ou seja, comece a viver agora, né, nesse exato momento que você quer. É impressionante, né? Impressionante. Então, quando você começa a viver aquilo que você quer, você começa a gerar emoções, e essas emoções começam a gerar impactos na sua mente, e começa a programar uma postura diferente. Começa a programar uma postura de realização, começa a programar dentro da postura, do processo de postura e posicionamento, que aquela programação ela está obsoleta. A sua própria mente, seu próprio pensamento, seu próprio cérebro, seu próprio mind, sua própria mind, vai restabelecer uma ordem, certo? Uma ordem, uma programação diferente, ou seja, uma reprogramação diferente. Como eu faço isso? Simples? Não, não é simples. Tudo que parte do princípio de sentimento não é simples. Não é simples. Toda pessoa que tem um sentimento de chorar à toa, de qualquer coisa, ela começa as lágrimas a correr, alguma coisa não está bem programada nas suas emoções. É preciso saber o que realmente fere, o que realmente está na sua mente. Então,
Assim é a pessoa que não consegue ter o resultado que quer. Porque quando ela vai, bum, né? Tem gente que chega a um ponto que não consegue segurar, recebe o pagamento dia primeiro, quando é no dia 30, antes do dia primeiro já pagou, já gastou o pagamento. Tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo. Quando vê, está faltando o pagamento. Porque a preocupação da pessoa é com a escassez, é valorizar o que não tem, certo? Então, voltando aqui para a postura e para o posicionamento em relação a eliminar aquilo que foi programado na sua mente, a primeira coisa é como você começar a gerar um sentimento, a vibrar no sentimento, a sentir isso de forma saudável, viver aquele momento agora em sentimento. Como? Você começa a conectar-se, começa a sintonizar um sentimento satisfatório daquilo que você quer. A sua mente vai programar isso. Bom, pulando para o próximo passo agora, porque essa é a nossa primeira parte da aula, e nós vamos ter uma segunda aula, e essa segunda aula eu vou fazer uma conclusiva de fato com testes, onde eu vou trazer algo que mudou a história de alguém na vida de uma pessoa. Vamos lá. Primeira coisa, preparação. A preparação identifica os fatos. Segunda coisa é agora eliminar aquilo que foi descoberto com um processo de postura diferente, de posicionamento. Fazendo o quê? Vibrando, sentindo e sintonizando. Vivendo agora, nas emoções, aquilo que você não consegue viver, não consegue trazer resultado para hoje. Tá claro isso? Beleza. Então, quando você trabalha, vamos ao terceiro processo. Quando você trabalha essa parte, você entra num caminho de realização. Aí esse caminho de realização, quando começa a coisa a acontecer, você precisa registrar isso, fazer um registro disso de realização, como? Trazendo uma premiação. Exatamente. Como a realização chegou, você está realizando o que você está, começar a se premiar. Como é que eu faço para me premiar, Levi? Fazer essa premiação dentro da realização que eu estou conseguindo. Passei pela preparação, passei pelo processo de postura e agora estou na terceira fase, que é vivendo aquilo que eu mais desejava. Primeira palavra e primeira validação disso, gratidão. Gratidão. Quando você gera gratidão, por exemplo, eu consegui dirigir, vamos falar da pessoa que não conseguiu dirigir. Eu consegui dirigir no quarteirão sem medo. Yes! Vibra. Que alegria, gratidão. Você viveu aquele momento. Você está mandando a mensagem, registrando no seu cérebro que aquilo de fato aconteceu. Está registrado. Ou seja, reprogramou a mente num processo de que você de fato alcançou algo satisfatório. Aí a mente começa a trabalhar. Você começa a perder o medo de dirigir. Você começa a alcançar a realização. Você começa a viver melhor no relacionamento. E isso eu ensino tudo isso em nosso processo de mentoria. Exatamente. Eu vou estar lançando agora no próximo mês. Se você quiser saber como, acesse o link abaixo. Pergunte para mim como fazer esse processo de mentoria. Nós temos dois modelos, um modelo de grupo e um modelo individual, onde eu ensino você passo a passo dentro de um processo de mentoria com a questão terapêutica clínica, onde trabalhamos a mentalidade. O seu MID, ou melhor, a sua MID, a sua mente, ela começa a ter uma nova e maravilhosa realização e satisfação. Parabéns por você ter vindo até aqui, ter ficado até aqui. E você que está comigo até aqui, você tem um bônus. E quando você entrar em contato comigo, quer fazer essa mentoria, quer participar da mentoria, seja ela em grupo, seja ela individual, diga assim, qual é o meu bônus? Essa é a chave. Um abraço. Fez bem para você? Te expliquei? Te ensinei alguma coisa? Deixa aí nos comentários o que foi importante, o que realmente você descobriu, ou o que você quer descobrir dentro desse processo. São 3 passos. Preparar, dentro do processo da preparação, do processo da postura e posicionamento para chegar ao terceiro nível, que é o nível da realização. Até o nosso próximo encontro. Te vejo lá. Não perde essa oportunidade. Ouviu? Um abraço.